Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Plenitude Cast. Gente, tava com saudade de novo, né? 15 dias sem ver vocês. Eu já estava ansiosa por esse dia. E mais ainda porque estamos começando a série Mulheres que Fazem a Diferença. Eu sou a Andréa Moutinho. Você que não é ainda, que não conhece o Plenitude Cast, aproveita e se inscreve aí na Play Hits TV, o canal da Play Hits TV, TV que está em muitos lugares, não só aqui no YouTube, mas também no Spotify, no TikTok, né? E a gente do Plenitude Cast, você quer conhecer, saber mais sobre o Plenitude Cast, vai lá no @podcast_plenitudecast. É um prazer te receber nessa tarde. Hoje estamos começando essa série Mulheres que Fazem a Diferença. E o tema de hoje, olha que lindo! Olhar que transforma a visão e a paixão de uma mulher inspiradora. Veja só, olhar que transforma a visão e a paixão de uma mulher inspiradora. Então, vamos começar a nossa série, abrir a nossa série Mulheres que Fazem a Diferença com a doutora Liana Ventura, que é um exemplo, uma inspiração. Já já eu mostro ela para vocês. E eu queria só falar um pouquinho aqui do nosso patrocinador, né? A Líder Telecom. Grandes conexões acontecem aqui. Saiba mais no @Líder Telecom. E lembrando que o Plenitude Cast é aquele podcast que está sempre trazendo pessoas incríveis, está sempre trazendo informação importante para que você possa colocar em prática e acessar a vida plena que papai já conquistou para mim e para você. Então, vamos hoje receber com muita honra a doutora Liana Ventura. Seja bem-vinda, doutora Liana. André, que honra na verdade, a honra e a alegria é minha, a gratidão enorme a Deus por esse encontro. A gente sabe que nada acontece por acaso, já estava ansiosa por esse dia, porque tem tanta coisa nova acontecendo e as pessoas precisam saber, principalmente porque esse network, esse relacionamento faz com que somem-se esforços e mais pessoas possam ser abençoadas através de inovações, não somente tecnológicas, mas também iniciativas de mãos que se ajudam, né? É verdade, é verdade. Muito bom, muito bacana. Gente, para quem não conhece isso aqui em Recife todo mundo conhece, né? Mas a gente não está falando só para Recife, a gente está falando para o Brasil e para o mundo. Então, para quem não conhece ainda, eu vou falar aqui das credenciais da doutora Liana Ventura. Ela é professora, né? Doutora Liana Ventura, doutorado em Ciências Visuais e Oftalmologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem mestrado em Administração da Prática Oftalmológica na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Tem cursos de fellowship em oftalmologia pediátrica e estrabismo na Universidade de São Juan, em Porto Rico, nos Estados Unidos, é isso mesmo? Isso mesmo. E tem contribuições relevantes. Ela é ex-presidente e membro do Conselho Diretor da Fundação Pan-Americana de Oftalmologia, a PAOF. Ela é sócia fundadora e presidente do Conselho Curador e professora afiliada do Departamento de Oftalmologia no setor de oftalmologia pediátrica e estrabismo da Fundação Altino Ventura, onde ela é voluntária há 36 anos. Uau! 36 anos, gente, é uma vida. Ela é sócia fundadora do Hospital de Olhos de Pernambuco, Hope, e do Hospital Esperança, em Recife. E em 2005, ela fundou o Centro Especializado em Reabilitação, Ser Menina dos Olhos, da Fundação Altino Ventura, credenciado como Ser 4, né? Pelo Ministério da Saúde, reabilitando anualmente mais de 7.000 pessoas. Gente, 4, eu imagino que seja porque reabilita deficiência visual, auditiva, física e intelectual. Exatamente. Isso mesmo? As 4 áreas. Olha aí. Dos usuários do Sistema Único de Saúde, gente, do SUS. E em 2021, ela fundou os serviços de terapia aquática e multissensorial. Que maravilha, né? Da Fundação Altino Ventura. Então, veja
quanto a gente tem a aprender com essa mulher. Além de tudo, ela vai já dizer pra gente aqui, porque eu já começo assim, né? Eu já começo com tudo. Ela já vai começar falando um pouquinho de quem é Eliana. Eu li aqui, né? Eu falei das credenciais dela, né? De algo que ela faz e faz com muita paixão, com muito amor. Mas eu quero também saber de quem ela é, sabe? Porque um dia ela vai deixar de fazer essas coisas, né? Mas quem ela não vai deixar nunca de ser. Então eu queria saber quem é Eliana Ventura e por que ela escolheu essa área da oftalmologia pediátrica, né? Como foi essa escolha? Como foi? Falar um pouco dessa trajetória. Conta pra gente, doutora Eliana. É impressionante a gente olhar um pouquinho para trás para a nossa vida e parece que foi ontem, tudo aconteceu, como você mesmo estava falando para mim, nos bastidores. Deus vai abrindo portas e portas, mas se Ele mostrasse quais eram os desafios e quais os limões que a gente ia ter que transformar em limonadas, mas mais do que tudo, eu queria dizer que a Eliana é uma pessoa que ama estar com as pessoas, ama colaborar, aprender, ensinar, somar com as pessoas e principalmente olhar em relação ao próximo de uma maneira assim muito efetiva. De que maneira aquela pessoa pode ser ajudada e apoiada. Esse é o grande desafio. Nós sabemos que não somos Deus, não temos uma solução, nenhuma chave e nenhuma porta para cada uma situação, cada contexto social. Mas de público, eu gostaria, acima de tudo, de agradecer a Deus pelas pessoas, pelos anjos e instrumentos que Ele tem aberto de portas na minha vida, desde pequenininho, desde uma família linda. Meus pais educadores, Durval Oliveira e Terezinha Oliveira, os dois advogados, empresários, administradores, mas, acima de tudo, educadores. E eles sempre valorizaram o ambiente de família e, ao mesmo tempo, o papel e o poder transformador que é a educação. Então, em casa, somos 6 irmãos, todos estudamos, nos formamos, e cada um numa área, cada um atuando, mas o exemplo maior foram eles. Eles sempre que cursaram 2 faculdades, tendo 6 filhos, fizeram 2 faculdades. Nossa. E ainda trabalhava para sustentar. Não foi fácil, né, a vida deles, e um registro, uma homenagem muito linda. Eles estão vivos, com saúde, lúcidos, muito queridos, né, e seguramente vão nos ouvir, vão ficar muito felizes com esse podcast, que é já um sucesso extraordinário, uma honra, André, estar aqui com vocês. Nossa. E trazer a pessoa assim, como a senhora, que de fato, não vou dizer senhora, né? Você, né? Pode me chamar de você. Você é jovem. Uma pessoa me disse ontem assim, eita, ela cuidou da minha filha. Ela ainda está atuando. Eu digo, menina, você está por fora. Ela está jovem, querida, cheia de energia. Pois é, mas é bem interessante minha vida, porque eu ia fazer, você perguntou por que oftalmologia e por que oftalmopediatria. Eu ia fazer, cada disciplina era um professor brilhante que me inspirava. E eu achei cardiologia extraordinário. E no 5º ano de medicina conheci meu marido, Marcelo Ventura. Já tinha sido aceita para ir fazer meu 6º ano na Inglaterra. A carta chegou, no dia que chegou a carta, eu recebi a carta no horário do almoço, e quando foi à tarde eu conheci uma pessoa que eu não conhecia ainda. O nome dele é Marcelo Ventura, mas na época eu nem conhecia, e a prima dele nos apresentou. E no princípio eu achava, puxa vida, é falante demais, é eloquente demais, ama a oftalmologia, e eu vou para a Inglaterra e não vou voltar, que eu quero fazer pesquisa, ciência lá na Inglaterra, na área de cardiologia. E aí ele foi muito inteligente. Ele não disse, faça oftalmologia. Sim. Aliás, ele não foi, ele é muito inteligente. Ele disse o seguinte, tome o livro de Duane na área de fisiologia, de oftalmologia, e vai estudar, e faça o seguinte, nos seus horários livres de medicina, venha me instrumentar cirurgias, me ajudar no bloco cirúrgico, nas cirurgias. Então, comecei a estudar sobre a fisiologia, a dinâmica do olho, esse órgão tão minúsculo, esses 2 órgãos tão minúsculos, conectados pelo cérebro, mas que tem um papel de uma importância na captação da informação do meio ambiente, do processamento
cerebral visual e nas ações que nós fazemos. É uma dinâmica tão linda, você entender o porquê das coisas. E aí comecei a instrumentar a cirurgia no bloco cirúrgico. Eu digo, puxa vida, Foi se duas apaixonando. coisas. Paixão Foi se pelo apaixonando oftalmologista e duplamente. pela oftalmologia. E aí mudou para a oftalmologia. Mas Então, aí... na época, você era aluna e ele já Eu era era estudante de medicina e Ele 5 já era anos mais velho do que eu, já era oftalmologista, Já tava trabalhava na clínica de olhos Altino Ventura, que é a clínica do pai do Dr. Altino Ventura, que é um renomado, já não é vivo em memória, mas Dr. Altino, ele foi um desbravador, um visionário, né? Aqui, considerado na época o melhor oftalmologia na área privada, mas não era só Dr. Altino visionário e generoso naquilo que ele fazia. A clínica de olhos Altino Ventura, ela tinha várias inovações tecnológicas. Por exemplo, em 1953 já tinha ar-condicionado central. Westinghouse, quer dizer, que na época as pessoas pagavam a consulta para sentir aquele friozinho, aquele diferencial. Mas, além disso, de tudo de tecnologia e de professor também da Universidade Federal de Pernambuco, que ele era, e ter a clínica de olhos Altino Ventura, mas o lindo dele, além dessas virtudes, era a facilidade de relacionamento que ele tinha, mas a generosidade. 2 tardes por semana, ele abriu o consultório privado dele só para a população de baixa renda, e o paciente não pagava nada. Então, eram pacientes que eram atendidos no mesmo local, no mesmo ambiente privado, Sim. e sem os pacientes pagarem nada. Na época, não existia essa questão de responsabilidade social, de SUS, de INAMPS, foi uma coisa do coração dele. Inovadora mesmo. Inovadora. Né? De um coração E transformador. gentil. Demais, demais. E o que foi lindo é que aquela semente, aquela plantação, a semeadura que ele fez na responsabilidade social, no voluntariado, que também da minha família já tinha. Porque eu também tinha um tio padre, Monsenhor Manuel Vieira, na Paraíba, um educador, secretário de educação lá da Paraíba. Mas do padre Vieira, ele trabalhava com prisioneiros. E ele fazia um trabalho de vocação de responsabilidade social tremendo. Educação e responsabilidade social, transformando aqueles prisioneiros com exemplos, com valores, com oportunidades de mudanças de vida. Que lindo. Então, isso tudo lhe inspirou. Muito, demais. Então, agora eu estou entendendo, né? De onde vem tudo isso. Mas o que eu quero lhe contar, André, e os telespectadores, é porque eu fiz oftalmopediatria. Nós fomos... eu queria dizer para vocês que estão me ouvindo que tudo tem um preço. Nada acontece por acaso, tudo tem um preço. Nós precisamos pagar primeiro esse preço. E o preço, muitas vezes, ele é alto. E como foi a minha trajetória nessa questão desse preço? O que mudou? Porque parece que tudo são flores, mas nem tudo são flores. Existiram vários desafios gigantes. Um deles quando nós nos casamos, meu marido disse, se nós só tivermos um pão, a gente vai viver com o nosso pão. Nem vamos pedir a sua família, nem a minha família. Então, nós vamos viver com aquilo que nós temos. Ele, apesar de já ser oftalmologista, mas eu era estudante, e 2 anos depois que casamos, tivemos nossa primeira filha, a Bruna. E Bruna, linda, muito querida, mas quando Bruna chegou... ele estava amamentando, no 3º mês, ele ganhou uma bolsa de estudo para estudar em Porto Rico. Um fellowship na área de catarata e de retina. E eu tinha 2 alternativas. Ou ficava com Bruna aqui, porque a gente não ia pedir dinheiro à família, como a bolsa era $800 por mês, Porto Rico muito caro. Ou eu iria com ele em busca do sonho da educação também, para eu também estudar lá, e ele também. E aí foi muito desafiador. Mas, mais uma vez, Deus colocou anjos na nossa vida, são meus pais. Eles disseram, não tem problema, nós entendemos que as oportunidades são únicas, a educação é muito importante, não somente para vocês, mas para a família de vocês também. E depois a gente entendeu que foi também para a sociedade. E nós vamos ficar com Bruna. Para a gente é um prazer, uma honra, é um privilégio, se vocês nos concederem, tomar conta de Bruna nesse primeiro aninho dela, porque é a nossa primeira neta. Então, quem poderíamos confiar, nossa primeira neta, que não eles,
queridos pais, com tanto amor. A casa dos meus pais se transformou para ser aquele aconchego, aquele amor. E lá fui eu, sem nenhuma preocupação, porque sabia que não podia Bruna ser tomada conta por melhor pessoa do que meus pais. Mas ali nós mergulhamos de muito estudo, mas muito esforço. Imagine que com $800, só o aluguel de um estúdio, que o estúdio é como se fosse uma sala que de noite vira quarto. Era $450 por mês. Então, de 800, 450 era o aluguel. Mais da metade. E mais a gente precisou comprar um carro, porque lá em Porto Rico não tem bons transportes públicos. E a gente trabalhava em 2 hospitais diferentes, estudava em 2 hospitais diferentes. Então, assim, eu fazia um sanduíche para ele almoçar, mas o sanduíche que eu fazia para ele almoçar, eu mesmo já enjoei que eu não aguentava mais. Então, eu levava uma maçã para eu almoçar e fazia outro curso na hora do almoço para não ter fome. Então, a gente tomava café, passava o dia estudando e voltava de noite, e aí de novo comer alguma coisa que eu fazia para no outro dia. Mas assim, o que eu queria dizer valeu a pena cada segundo, cada centavo desse preço, porque o que a gente aprendeu foi um novo mundo a oftalmologia ali, muito desenvolvido, porque para os ouvintes, vocês não sabem, Porto Rico é um estado livre associado, independente dos Estados Unidos. Então, toda a tecnologia é americana, os professores, além do mais, um curso maravilhoso que vinha não somente todos os catedráticos de várias universidades americanas, mas também países da América Latina. Então, nós fizemos um network, um aprendizado. O que foi o resultado disso tudo? É que de lá ainda abriu uma porta para nós, fomos convidados para estudarmos também, passarmos um período aprofundando conhecimentos no Bascom Palmer. O Bascom Palmer, localizado em Miami, é considerado o hospital número 1 até hoje em oftalmologia dos Estados Unidos. E ali nós aprofundamos estudos na área de pesquisa, na área de cirurgia. Meu marido na área de catarata e de retina e eu na área de oftalmopediatria. Eu fui a primeira oftalmopediatra do Brasil, porque na época não existia essa subespecialidade no nosso país ainda. Isso foi quando, doutora? 1985. Olha, 1985. Mas assim, o que foi incrível foi que o chairman, o diretor do hospital, do Instituto Bascom Palmer, ele perguntou para a gente qual era o nosso sonho. E nós dissemos, o nosso sonho é, quando voltarmos para o Brasil, podermos ensinar oftalmologia. Porque em Pernambuco, apesar de na época ter 2 universidades, uma é a Universidade Federal de Pernambuco e a UPE, mas não tinha ainda curso de residência em oftalmologia. Os médicos tinham que ir para São Paulo, para Minas, para o Sudeste ou Sul, outros estados do Sul e Sudeste para fazer residência em oftalmologia. E nós queríamos abrir um curso de residência em oftalmologia para que os médicos da região não precisassem, ou só fosse quem realmente quisesse. E foi isso que ele disse. Vamos fazer o seguinte, vou dar para vocês os melhores slides, que na época eram slides e vídeos, para vocês abrirem a parte de ensino da Fundação Altino Ventura, e ali tem um roteiro do que é cada patologia, o diagnóstico, a conduta em cada caso. E o nome dele é Dr. Norton. Então, ele foi de uma generosidade, de uma visão incrível. Nós fizemos o nosso curso lá em Porto Rico e no Bascom Palmer, como eu falei, em 1985. E em 1986, outubro, inauguramos a Fundação Altino Ventura. O dia 13 de outubro de 1986. Veja como Deus teve pressa, como Deus foi generoso. E aqui também uma homenagem ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, porque nós fizemos todo o dossiê, todo o documentário, e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia pôde entender a importância, não somente para Pernambuco, para o Norte e Nordeste, dessa instituição que foi aberta ali, em 1986. E foi incrível. Nós somos
4 sócios fundadores da Fundação Altino Ventura, doutor Altino Ventura e dona Lourdes, que é meu sogro e minha sogra, doutor Inácio Cavalcante, sócio dele, e dona Auristela, esposa, doutor Ronald Cavalcante e doutora Elani, filhos do doutor Inácio e dona Auristela, e eu e meu marido, Marcelo Ventura, meu marido, que é o filho do doutor Altino, um filho mais novo. Então, quantos oftalmologistas? Doutor Altino, doutor Inácio, doutora Elani, eu na área de oftalmopediatria, estrabismo, doutor Marcelo na área de catarata e retina e doutor Rony Cavalcante na área de córnea e doenças externas oculares. E nos primeiros 6 anos da Fundação Altino Ventura, a gente não tinha sustentabilidade financeira nenhuma. Éramos nós que tirávamos dos nossos, digamos, rendimentos privados, que na época já existia a Clínica de Olhos Altino Ventura. Nós fundamos no mesmo ano, 1986, o Hope privado e a Fundação Altino Ventura no filantrópico. Mas eu queria dizer uma lição muito importante com a vivência prática do que aconteceu. De um lado, nós dávamos a generosidade da nossa própria vida, da nossa expertise, do nosso tempo. Sim. Na filantropia, na Fundação Altino Ventura, voluntários a vida inteira lá. E do outro lado, Deus nos abençoando também na área privada. Então, isso foi uma coisa que até hoje eu gostaria de dizer isso. Não podemos nos esquecer que essa lei da doação, da gratidão e de dar o seu melhor para Deus. Do outro lado, ele vai proteger e abençoar a família, o trabalho e, principalmente, a gente ser feliz. Meu marido diz sempre, qual é a melhor maneira da pessoa ser feliz? É você não trabalhando. Aí eu digo, mas como não trabalhando? Muitas pessoas perguntam a ele, como não trabalhando? É que, na verdade, quando você ama aquilo que você faz, não é um trabalho. É o seu hobby, é o seu prazer. Sim. É a sua paixão. Você está ali, não é obrigação. É porque você ama aquilo que você está fazendo. Então, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a Bíblia diz que há mais prazer em dar que em receber, exatamente, né? Isso que vocês experimentam. Exatamente. Aí, né? É verdade. É uma pura verdade. Né? É uma pura verdade. É assim como o meu prazer de estar aqui. Eu tenho prazer de estar aqui, né? A minha forma de servir, de estar servindo. Servir a Deus, servir ao próximo, à comunidade. Porque a gente, se a gente não conseguir amar o próximo, como diz a Bíblia, que a gente vê, vai ser mais difícil amar a Deus que a gente não vê, né? É verdade. E você está dando o seu melhor. O seu tempo, os seus talentos e o que você aprendeu entregando os caminhos das pedras para que outras pessoas possam aprender. Tiveram pedras? Das pedras você construiu o castelo. Tiveram pedras na minha vida que foram desafiadores. Você não pode imaginar o que é para uma mãe deixar uma filha que ainda está amamentando. Mas hoje eu vejo que Deus tem me mostrado que não foi deixar. Eu não deixei para trás. Eu entreguei, por um tempo, com os melhores queridos, meus pais, para ali fazer o seu melhor. E ela é uma linda oftalmologista, não somente por fora, mas é brilhante, né? Uma profissional que eu vou me operar com ela, que vai operar a catarata dos meus olhos. Quando eu tiver, ainda não estou com catarata, mas quando tiver, eu disse, você vai ser minha cirurgiã. Olha só, que lindo, né? Veja que dificuldade, escolher entre o marido e a filha. Aí o meu marido já teve o privilégio de operar a dona Luz e o doutor Altino, os pais. E aí eu quero render essa homenagem à minha filha, para ela me operar. Quando eu tiver a catarata, vai ser ela. Mas a escolha pela pediatria... É mesmo, não cheguei lá ainda. Foi incrível, essa questão é incrível. Eu estava em Porto Rico fazendo o primeiro, ele fazendo o fellow dele e eu fazendo o curso de oftalmologia de 4 meses. E tive a oportunidade de, no departamento de oftalmopediatria, e nas aulas do curso, assisti aula com um professor, doutor Ramon Portela, que era brilhante, porque ele ainda está vivo em Porto Rico, mas ele foi o primeiro fellow do Dr. Marshall Parks, que é um renomadíssimo oftalmologista pediátrico americano de Washington. E o doutor Portela, ele tinha aquela arte de trabalhar com criança, de examinar criança, parecia que o consultório dele era um circo, ninguém queria sair dali, porque ele divertido, agradável, envolvedor. E eu digo, bom, a criança não chora aqui, que segredo é esse? Eu quero aprender esse seu mel, esse seu carisma. E
E assim eu pude ter o melhor professor. Aprender a oftalmopediatria com o Dr. Portela, para mim, foi assim o máximo. Porque quando eu voltei, que eu abri no consultório só para atender criança, não tinha subespecialidade, e as pessoas diziam, puxa, você não vai ter paciente? Como é isso? Você só vai atender criança? Só vou atender criança. Mas eu quero dizer para vocês, foi o seguinte, as crianças, cada dia eu fico pensando, que privilégio para mim, porque desde bebês recém-nascidos até todas as faixas etárias, você muda não somente a visão para a melhor visão do paciente, mas também da qualidade de vida dessa criança na escolaridade. Sim, quantas crianças têm repetência escolar porque têm altas miopias ou têm problemas de autoestima por desvio ocular, estrabismo? Então, o oftalmologista que trabalha com criança, não é só o de adulto, mas o da criança também, especificamente essa minha área, ela muda não somente a vida da criança, mas toda a vida da vida produtiva, não é? E familiar. E aí foi que eu fiz oftalmologia pediátrica, porque eu disse, meu Deus, eu amo essa subespecialidade. Ela realmente muda e transforma vidas. Que interessante. A gente estava até conversando antes da gente começar aqui, né? Que eu tenho uma ambliopia. Eu disse, olha, né? Que aí, para quem não sabe, é aquele olhinho preguiçoso, exatamente, né? O olhinho preguiçoso esquerdo, que não desenvolveu a visão. E se tivesse sido visto isso cedo, mas naquela época, né? Não se sabiam tinha diagnosticar, esse entendimento. Não sei. Você veja, eu nasci em 74. Então, né? Minha Você área falou foi 86. aí, olha, foi 86, a primeira do Brasil. Imagina. Então, imagina. Não tinha. Então, pouquíssimos profissionais. Até hoje ainda tem muitos poucos profissionais com essa subespecialidade. Eu queria dar essa dica para médicos que estão se formando na graduação, ou oftalmologistas que estão na residência ou na subespecialidade. Oftalmopediatria é uma subespecialidade encantadora. Ela é apaixonante, né? Até hoje, por exemplo, hoje eu passei o dia em várias reuniões, um projeto novo que nós vamos fazer da Fundação Antônio Ventura, na cidade de Serra Talhada, e que envolve inovação tecnológica. Vamos estar trabalhando com a Valória, desenvolvendo uma plataforma digital com inteligência artificial para melhorar não somente, digamos, o acesso do paciente ao atendimento especializado, e não é só de criança. Ele vai desde crianças de 5 anos escolares até os adultos matriculados no EJA e também até as professoras. Vão ser mais de 13 mil escolares que vão ser beneficiados e mais de 500 professores, mas esse é um projeto piloto que ele pode ter escalabilidade em todo o território nacional pelo Ministério da Saúde, porque esse é um projeto oficial do BNDES, da Humane, do IDES, Fundação Antônio Ventura. Grande, um projeto grandioso. Tivemos reunião com o Chile hoje, porque o Chile tem projetos muito interessantes nessa área de tecnologia. E, assim, eu fico muito feliz, porque, como você falou, nada está parado, tudo está muito dinâmico. E o que a gente vai estar trabalhando com, não somente profissionais na área de oftalmologia, mas também alunos de residências de oftalmologia e também alunos na área de ciência computacional e de engenharia da informática e da computação. Os interessados podem nos procurar na Fundação Antônio Ventura. Vamos estar fazendo várias linhas de pesquisa, porque esse projeto ele é para ter uso nacional gratuito para o SUS poder utilizar em todo o Brasil e poder ajudar. E aí você está dizendo por quê? Porque é difícil o acesso ao exame oftalmológico. E em várias áreas é difícil. Várias pessoas têm barreiras de acesso e quando chegam para o diagnóstico até hoje já é tarde, ou pela idade, ou porque o quadro já agravou. Por exemplo, retinopatia diabética. Diabetes é a principal causa de cegueira em pessoas adultas até hoje. Muitas vezes a diabetes ela é silenciosa. A diabetes vai afetando o rins, a retina, a visão, e o paciente pode perder a visão.
e de uma forma irreversível. Então, esse projeto é para nós maximizarmos o diagnóstico precoce, tratamento precoce e evitar a cegueira. Isso é uma coisa muito importante e grandiosa. Com certeza, porque imagina você perder a visão, né? Não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Quando você vê, às vezes tem alguns vídeos na internet que você vê criancinha que de repente coloca o óculos, né? E aí ela nunca tinha enxergado ou faz alguma cirurgia, alguma coisa, que ela começa a enxergar, você vê... Muda tudo, muda né? tudo, muda tudo. Olha, que fica assim admirada, como é interessante isso. O André, você estava falando e eu lembrei o que aconteceu no projeto da síndrome congênita Zika vírus, da microcefalia. No princípio, os bebês, né, com a síndrome congênita Zika vírus, microcefalia, eles não enxergavam nem o rosto da mãe a 30 centímetros. Sim. E aí, aquilo era intrigante. Eu dizia, meu Deus, essas crianças, além de todo o quadro complexo médico, ainda não ficar sem enxergar. E eu lembro que eu estava dormindo, e foi o Espírito Santo de Deus, eu fui acordando pensando, e se essas crianças tiverem algum defeito da acomodação do cristalino? E aí, de manhã cedo, já liguei para umas 4 óticas para saber qual a ótica que poderia doar óculos para a gente fazer um projeto e estudar se existia um defeito no cristalino que elas não conseguiam acomodar, e a gente fez o projeto, a gente prescreveu os óculos, e uma gratidão à Casa Lux Ótica que doou os óculos, e quando nós colocamos os óculos no rosto do bebê, o bebê de 3 meses olhou para o rostinho da mãe, aquele sorriso iluminado, que passou a ver pela primeira vez o rosto da mãe. Eu disse, meu Deus, está correto o diagnóstico, está correto o tratamento, essa criança precisava de óculos, mas não é um óculos normal, era um óculos com adição especializada para deficiência visual, saindo a criança da ausência da visão para uma visão muito melhorada, qualitativa, e a visão melhorando das crianças, existe uma melhora de 200% no desempenho global, porque a visão é um órgão-chave. E por isso, mais uma vez, eu digo, quanto vale uma visão, não é? Sim. E esse problema que você falou da ambliopia é muito importante. 4% da população tem ambliopia. Pode ser por estrabismo, por um erro refrativo, tipo miopia alta, hipermetropia, astigmatismo. Então, o que eu gostaria de dar de conselho para os pais? Não espere os filhos terem sintomas. Todas as crianças devem fazer, de rotina, um exame oftalmológico pelo menos uma vez por ano. Até a nossa gratidão a Jabotão, porque recentemente fizemos o projeto Ambliopia aqui, e foi incrível. A doutora Zelma organizou tudo nas escolas, a Fundação Antônio Ventura fez todos os exames, as equipes, e nós conseguimos a doação dos óculos também, e assim, a resposta das crianças, inclusive até na escolaridade, detectamos vários casos de ambliopia, de erros refrativos graves, estrabismos, e esses pacientes precisam de um tratamento precoce. Até porque se a gente não tinha desde o começo isso, a gente não vai ter uma referência, né, enquanto criança. Então a gente não vai. Você pergunta, tá vendo? Tô, né? Porque ela não vai entender que não tá. Os pais, não, mas eles não reclamam, né? Eles não falaram nada. É verdade. A criança. É e verdade. aí eu tomo o meu exemplo. Realmente eu não falava nada, porque eu não percebia. Não sabia o que era o padrão da normalidade. Da normalidade. É não verdade. Sabia. É então, verdade. Com 12 anos de idade foi que eu, brincando, lendo revistinha de quadrinhos, gibi, né? Que eu adorava ler gibi. As crianças hoje quase não leem mais gibi, não é, e né? é tão mas lindo, era tão criativo e educativo. Ler gibi, adorava. Aí eu, brincando, fui fazer essa brincadeira de fechar o olho, lendo um olho. Aí percebi que com um eu enxergava bem, com o outro não. Aí foi que eu fui falar, mãe, olha, tá estranho, com esse olho eu não tô enxergando direito. Aí que eu fui ao oftalmo, e aí que foi descoberto, né? Mas aí já tinha passado aquele prazo melhor. Da tempo, neuroplasticidade. Né? A neuroplasticidade. Que o ideal é abaixo dos 7 anos, né? O ideal é abaixo dos 3 anos, mas se não possível, abaixo dos 7. 7 ainda consegue, né? É verdade. E aí, bom, muito importante, mas eu queria também pedir aos pais em relação a outro assunto. Tem pais que
que pensam, meu filho tem um pouquinho de desvio no olho, é um charmezinho, é Sandra Bray, né? Aquela atriz, se lembra como ela tinha, que dizia, não, mas esse desviozinho é a la Sandra Bray, o estrabismo. Mas eu queria dizer para vocês que muitas vezes o estrabismo está associado à ambliopia, à baixa de visão e o olho preguiçoso. E isso tem aquele período do desenvolvimento cerebral que realmente é o ideal, o tratamento. Então, não pense que o estrabismo é só estética. É muito importante o tratamento do estrabismo, que melhora não somente o campo de visão do paciente, mas também até a velocidade de leitura. Tem crianças e pacientes que têm a velocidade de leitura lenta e está associado ou à ambliopia, olho preguiçoso, ou então problemas de estrabismo. Entendi. E aí, além da questão também, né, que a criança ou adolescente, se demorar mais a cuidar aí, né, traz dessa questão mesmo do estética, bullying, né? Do bullying, exatamente, né? E antes, hoje em dia eu não vejo muito tanto, mas antes tinha muito, 4 olhos, mas aí também levava na esportiva, né? Acho que hoje é até mais difícil, se for ter isso, as crianças não, né? É difícil. Não estão mais... sério. Antes a gente estava tão acostumada a botar apelido no outro, a brincar, essa coisa. Era mais leve, né? É mais leve. Hoje está mais diferente tudo, né? As coisas não são tão fáceis assim mais. Não sei o que aconteceu aí, né? Nesse caminho aí que hoje as crianças se sentem mais afetadas, né? A questão da estética, da autoestima, né? A aceitação é muito importante, muito importante. Tem que ser muito valorizado. Pois é, porque aí pode ter um bloqueio lá, é verdade. E isso vai repercutir muito lá na frente, muito. né? Na vida profissional, inclusive, e tudo, né? Então, é interessante. E qual seria, então, a idade ideal, já para a gente fechar esse assunto agora, que a gente está falando? A idade para que os pais levem, então, as crianças, já que a gente entrou aí na ambliopia, no estrabismo, que os pais levem a criança para ser avaliada, examinada. O ideal, do primeiro exame oftalmológico, o ideal é antes da alta hospitalar, ou seja, fazer o teste de triagem visual nas maternidades. Mas isso no nosso país, reflexo vermelho, teste do olho, nosso país ainda não é uma realidade. Mas pelo menos levar, mesmo que já tenha tido alta, nos primeiros 3 meses o teste do olhinho ele deve ser feito, né? É muito importante essa avaliação. Eu costumo dizer que não pode ser simplesmente uma triagem superficial. Porque esse é um exame muito importante. Nós já diagnosticamos casos graves, de patologias graves mesmo, e bebês mesmo, né? Eu nunca vou esquecer um caso, uma criança, uma pessoa me ligou pedindo, por favor, que eu não saísse, eu estava no roupa, mas que ela tinha visto um reflexo diferente na pupila, no centro da menina dos olhos de um bebê, e ela queria levar para eu examinar. E eu fui na emergência do Hope e examinei esse caso. Uma criança que tinha, na época, 3 meses. E quando eu dilatei a pupila, imediatamente já fiquei muito triste, né? Porque eu percebi que o diagnóstico não era uma coisa simples, era o retinoblastoma. O retinoblastoma é o principal tumor maligno que ocorre dentro do olho da criança. Ele pode acontecer dentro de um olho ou dos 2 olhos, ou seja, pode ser unilateral ou bilateral, e pode acontecer até o trilateral, quando acontece nos 2 olhos e na parte cerebral, do sistema visual cerebral. Então, essa criança tinha bilateral, lembro até hoje o nome da criança, me lembro das fotografias e tudo. E a gente, o que é um caso desse? Já era tão agressivo o tumor, criança de 3 meses, já não teve nem tratamento de quimioterapia, nem teve que enuclear o olho, tirar o olho para
não evitar ir para o cérebro, para a criança evitar a morte. Então, depois teve que fazer a quimioterapia, o acompanhamento com a doutora Vera Moraes, no Oswaldo Cruz. E, assim, esse é um alerta que eu queria dizer para os pais e também para os avós. Muitos avós e até pais ficam com pena da criança dilatar a pupila. Mas dilatar a pupila, por mais que seja incômodo, um colíriozinho que dilata a pupila, embaça, fica encadeado, um pouco encandeado e tudo, mas o problema de não ter feito um diagnóstico em tempo hábil, sim, de problemas como este que eu falei, tipo retinoblastoma, então é muito mais grave. Então, com dilatar certeza. A pupila, o colírio vai embora no xixi, ele é eliminado. Mas aquele exame, ele pode ser num tempo hábil muito importante. Pode salvar a vida. Pode salvar a vida. Salvar a visão e salvar a vida. Porque, graças a Deus, o retinoblastoma hoje em dia já é diagnosticado muito mais precoce, por conta dos exames de rotina. Então, faz o primeiro exame da criança nos primeiros 3 meses de vida, com o teste do olhinho, e depois, uma vez por ano, repetir o exame de rotina é o ideal. Não é? É muito importante. Entendi. Pronto, que bom, então. E, assim, no SUS isso pode acontecer também, não é? Por exemplo, o grande desafio no SUS é o acesso ao serviço especializado. Realmente, o acesso é um desafio. Né? Então, quando não é possível levar, por exemplo, uma vez por ano, mas pelo menos nos casos, digamos, que tem uma suspeita, isso aí realmente tem que ser uma prioridade, né? As crianças, o ideal seria um exame uma vez por ano, seja SUS, seja privado. Né? E as crianças... Nem sempre o ideal é possível. As prematuras, elas têm algo especial ou é a mesma? Eu pergunto assim porque eu faço puericultura, né? Sim, então, para mim é importante essa informação muito e para muita gente também que está ouvindo, verdade, né? É verdade, então, estou aproveitando também para aprender aqui. É verdade. Os bebês prematuros ainda é mais delicado, porque o bebê prematuro, os vasos da retina dentro do olho ainda não se desenvolveram totalmente. E aquele bebê prematuro tomando oxigenoterapia para evitar outros riscos maiores e outras complicações, mas aí esses casos ainda é mais sério desse primeiro exame oftalmológico que a Fundação faz de rotina esse projeto. Toda terça-feira lá está a doutora Camila Ventura, que é minha filha, e a doutora Bárbara Oliveira, examinando, juntamente com outros oftalmologistas da Fundação, examinando e fazendo a triagem, não somente de casos, por exemplo, porque a Fundação manda a equipe médica para o Barão Lucena, toda semana de rotina, que é uma maternidade de alto risco, faz de rotina, desde 2001, esse projeto lá. Na época, nós cobríamos 3 maternidades, era o Agamenon Magalhães, Cisam e o Barão Lucena. Mas por falta de financiamento, de sustentabilidade, nós infelizmente não conseguimos sustentar 2 maternidades, que foi o Agamenon Magalhães e o Cisam. Nós mantemos a Barão Lucena, mas a Fundação trabalha porta aberta para os bebês que venham até do interior e de outros estados, com risco e com suspeita de retinopatia da prematuridade ou que possa desenvolver até descolamento de retina, porque a retina ela pode ir sofrendo hemorragias, desenvolvendo microaneurismas por conta desse problema da prematuridade, né? Então, os pais não podem relaxar. Esse exame é muito importante por um especialista de retina, oftalmologista especialista de retina, um retinólogo. Entendi. Então, mais cuidado ainda, né? E sobre esse centro de especialidade em reabilitação, né? A Menina dos Olhos, que recebeu esse nome tão lindo, né? Que é como papai nos chama, né? Lá na Bíblia, a Menina dos Olhos, a pupila, né? A Menina dos Olhos. Ele com certeza foi um marco importante na sua carreira, demais, né? Isso com certeza por tudo que você já falou aí pra gente. Mas, assim, quais foram os principais aprendizados que você teve e os impactos que esse centro trouxe na vida das pessoas? Porque eu já vi que são 7 mil, média de 7 mil pessoas beneficiadas, né?
Em reabilitação por ano. Em ano. Reabilitação. Então, é incrível isso, né? Mas quais foram os desafios? Como ele surgiu? Conta um pouquinho dessa história pra Foi gente. muito interessante. Eu estava fazendo o meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, numa linha de pesquisa na área do estrabismo, usando toxina botulínica, o Botox, que as pessoas usam para estética, mas também o Botox foi inicialmente, digamos, utilizado na oftalmologia na área do tratamento do estrabismo. O doutor Alan Scott, da Universidade do Smith Cattrall Instituto lá de São Francisco. Tive a honra de estagiar com ele, ele também nos visitou aqui em Recife. E utilizando o Botox, já tinha trabalhado 3 anos e, de repente, quando eu percebi aquele tipo de tratamento para o tipo de estrabismo que eu estava utilizando, que é o estrabismo divergente, intermitente, que é hora o paciente está normal, hora o paciente está desviado para fora, é o tipo mais desafiador de corrigir o estrabismo, porque o olho humano ele é como se fosse um globo e a nossa órbita ela é como se fosse um triângulo com o vértice virado para fora. Então, a tendência do olho é virar para fora, é desviar para fora. O que mantém os olhos alinhados? É uma boa visão. Por isso que se o paciente enxerga bem no olho e no outro olho não enxerga bem, por exemplo, a ambliopia, pode ter estrabismo, porque o olho fica meio bêbado. Sim. E esse tipo de estrabismo divergente, eu estava trabalhando durante 3 anos com a terapia alternativa para evitar a cirurgia, com o Botox. Mas aí, quando eu percebi que a técnica não era boa e não tinha um bom resultado. E eu nunca defendi algo que não fosse bom para o meu paciente. Eu sempre fiz para o paciente o meu melhor. O que eu faria para um filho ou para um neto. E aí eu fui convidada para uma seleta reunião nos Estados Unidos de pesquisadores. E interessante que eu percebi, eu não estou entendendo por que vai ser essa reunião. Menos de renomados saberes da minha área do mundo, menos de 200 cientistas que estavam numa sala, no auditório, e não há hora, uma médica, a doutora Melanie Miller, da Universidade de Illinois, em Chicago, ela deu uma palestra explicando que no Brasil e países da América Latina, onde o aborto não era legal, muitas pessoas, muitas vezes por gravidez indesejada, em situação de vulnerabilidade social, tentam abortar utilizando uma medicação que a gente chama aqui Cytotec, o misoprostol. Sim. Então, as pessoas poderiam, não vou nem dizer a posologia, mas até hoje ainda acontece esse problema. Sim. É off-label, porque não é legal. E, em vez da pessoa abortar, a gravidez vai a termo e as crianças nascem com a síndrome de Möbius, que é estrabismo, e o paciente pode ter também problemas variados no corpo, de anomalias, e também pode ter inteligência desde acima da média ou atraso mental e até autismo. E quando ela estava dando a palestra, eu disse, eu já publiquei um artigo científico sobre esse assunto no Brasil. E quando ela saiu, a doutora Melanie Miller, eu sou a doutora Liana Ventura de Recife, Brasil, e eu já publiquei, e é verdade isso que a senhora falou. E ela disse, vamos tomar um café? E daquele café, ela disse, eu gostaria de fazer essa pesquisa, esse trabalho com você. Eu disse, mas eu não posso porque eu estou fazendo meu doutorado. Eu já passei 3 anos, eu só tenho 1 ano para defender meu doutorado. Tenho que realmente, só se minha linha de pesquisa mudar. E aí, Deus é tão bom em todo o tempo, que ela fazia parte de um board de diretores desse instituto de São Francisco, o Smith Cattrall, que o meu orientador da minha tese do Brasil tinha sido aluno desse instituto. E o doutor, o diretor, ele mandou uma carta para o meu chefe aqui, Carol Anderson. Se você não mudar a tese para essa síndrome de Möbius, você vai estar fazendo uma grande bobagem. O mundo precisa desse tema, que é um mundo de contribuição mundial. Por favor, concorde que a sua aluna do doutorado mude a tese dela para estudar sobre a síndrome de Möbius. E aí ele não teve como dizer não. E minha tese eu defendi em 6 meses. Olha! Eu tinha 1 ano, defendi em 6 meses.
E a minha tese realmente foi uma coisa incrível, porque não somente eu, até hoje, sou muito grata a vários colegas que trabalharam estudando comigo sobre a síndrome de Möbius, geneticista, dentista, ortopedista, neurologistas e a minha área de oftalmologia. Minha tese teve várias linhas de pesquisas que foram publicadas de contribuição mundial. Mas o que foi incrível foi que a última pergunta do questionário, que foi um questionário que ela tinha utilizado na Suécia, era o seguinte: você gostaria de participar de um grupo de apoio? As mães das crianças, elas não sabiam nem o que era aquilo. O que é um grupo de apoio? Nos Estados Unidos é muito comum, síndromes raras, doenças raras. Um grupo de apoio é quando as pessoas que sabem mais sobre o assunto vão apoiar, tirar dúvidas. É muito incrível. Eu participei de várias reuniões nos Estados Unidos sobre o grupo de apoio de Möbius. E aí eu pude entender uma coisa incrível, que eu fiz um projeto na Fundação Antônio Ventura, fazendo o diagnóstico, como estava a situação das pessoas com deficiência aqui em Pernambuco. E nessa pesquisa, a gente examinou pacientes de vários serviços de reabilitação, o GURI, o CERVAC, a ACD, e o que a gente chegou à conclusão naquela época? Os pacientes eram tratados quando tinham problema de visão na Fundação Antônio Ventura, quando tinham problemas de autismo no IMIP, quando tinham problemas motores na ACD, ou então no GURI ou no CERVAC. Mas os pacientes tinham que fazer uma maratona nos transportes públicos, no dificuldade de acesso, e era um desafio gigante. E o que eu disse? Então, nós precisamos, em Pernambuco, ter um centro de reabilitação que, num só local, que tenha as 4 áreas de deficiências. E aí eu fui a Brasília, no Ministério da Saúde, e Deus, mais uma vez, colocou um anjo. No horário do almoço, eu bati num daqueles gabinetes do Ministério da Saúde, e a pessoa estava no horário de almoço, ela gentilmente me recebeu. Eu expliquei a situação do meu doutorado, da situação do deficiente em Pernambuco, da dificuldade e escassez de serviço multiprofissional num só local. E ela me mostrou o manual, como escrever um projeto para o Ministério da Saúde para fundar um centro de reabilitação. Eu voltei para casa e fiz o dever de casa. Estudei como fazer, fizemos o projeto com várias mãos que nos ajudaram. E nós fundamos o Centro de Reabilitação Menina dos Olhos, né? Foi inaugurado em 2005, fruto da minha tese, que foi em 2001. Em 2005, inauguramos o Centro de Reabilitação. E em 2013 ele foi credenciado como um CER2 na área de deficiência visual e intelectual, porque ele começou como visual, depois ficou visual e intelectual. E em 2014 nós inauguramos o prédio novo do Centro de Reabilitação. Deus mandou esse presente, doação da Alemanha, né, os nossos parceiros, a ONG cristã alemã CBM, o Lions da Alemanha, o governo alemão. Também vários doadores daqui de Pernambuco, o Hope apoiou, a Casa Tigre, a Tupã, doando materiais que a gente precisava, o Ministério da Saúde doando os equipamentos. E eu sou muito grata por cada mão e cada pessoa que pôde ajudar e apoiar, porque até hoje eu me emociono. Eu imagino, é algo incrível. 7.000 pessoas, é muita gente beneficiada, né? É muita gente. E é uma coisa assim, só Deus mesmo, né? Que levantou, que colocou esse desejo no seu coração, essa vontade, essa paixão de ir lá, de lutar e agregar tantas pessoas, né? Que sozinho a gente não faz nada, né? Essa é a verdade. E ele colocou todas essas pessoas, né? Para lhe ajudar, porque o sonho veio dele. Eu acredito nisso, né? Foi ele que botou no seu coração. Foi ele, porque aqui eu faço uma homenagem incrível a cada pessoa que tem deficiência e sua família. Porque o desafio que vocês enfrentam no dia a dia não é fácil. Não é fácil. Eu lido na atenção básica com essas pessoas, né? E a gente vê como é difícil. É uma escalada muito dolorosa. Muitas pessoas não têm a sensibilidade, até profissionais, e até em várias áreas.
E é uma homenagem que recentemente, você viu que eu até me emociono. Eu estava no Palácio quando a governadora Raquel Lira e a vice-governadora Priscila Krause lançaram esse programa assim, meu Deus, que coisa linda, grandiosa, que vai atuar em tantas áreas, na área da saúde, da educação, da ação social, das políticas públicas sociais. Então, não tenho dúvida que a época do obscurantismo ou da negação de um problema que existe, eu estou viva com saúde para ver tudo isso, então uma gratidão realmente enorme a Deus e por cada pessoa que realmente tem dado a oportunidade, porque essa dor realmente ela é muito forte. Eu não esqueço que quando a gente tinha o centro de reabilitação, não era credenciado pelo SUS, o centro de reabilitação foi fundado em 2005, mas a gente tinha que vender de tudo, de chapéu, de show, de concerto, de tudo, leilão, e teve anos que a gente teve quase fechando o centro de reabilitação e uma pessoa chegou a dizer, feche, não tem problema, fecha. Puxa, por que não é seu filho nem seu neto? Por isso você está dizendo para fechar. E aí Deus foi tão bom. E um paciente que tinha sido meu paciente do Hope, ele era na época gerente do shopping Passo da Alfândega, e ele pegou e me procurou e disse, olha, vou pedir, cada loja vai doar uma peça e vamos fazer um leilão para ajudar a senhora a sustentação desse centro de reabilitação. E ali aquela situação foi incrível, porque eu estava sabendo como estava difícil a sustentação do centro de reabilitação, estava insuportável a situação financeira, e aí o leilão, e eu não sou comerciante, é difícil você pedir para as pessoas comprarem as peças, a gente precisava daquele dinheiro para a sustentação do centro de reabilitação. Quando terminou o leilão, e uma homenagem muito incrível também a Dilto da Conte, que na época presidente da Chesf, e Geralda Farias, que na época era a primeira-dama, eles ajudaram muito comprando várias peças. Quando eu cheguei no banheiro, eu só fui desabar chorando. Aí eu disse, Deus, por que eu sofro tanto? E o Espírito Santo falou para mim, porque eu coloquei no teu coração o meu amor pelas pessoas que têm necessidades especiais, ou seja, as pessoas com deficiências, e pelos pobres. Então, essa também é uma mensagem incrível. Como Deus ama, não é? Como Deus cuida e como Deus provê em cada situação. Nada aconteceu por acaso. O preço foi grande, mas... Tudo tem então, de tudo que você está dizendo, né? E eu acho que isso é uma mensagem que vai ficar bem gravada assim, no meu coração. E acredito no coração de muita gente que está nos ouvindo e que ainda vai nos ouvir, porque isso tudo vai ficar guardado, né? Vai ficar aí na internet, disponível para muitas outras pessoas lá na frente terem acesso também. É de que tudo isso, você chegar em um patamar que você diz, eu consegui, ou do sucesso, tudo tem um preço, né? E que a gente precisa estar disposto, né? Disposta a pagar esse preço, mas que vale a pena, né? Que vale a pena pagar esse preço. É verdade. Mas aí também uma homenagem que eu faço aos 3 filhos que eu tenho, né? A Bruna, que é a mais velha, né? Que é, como eu falei, uma oftalmologista incrível, reconhecida mundialmente. Chegamos agora de um congresso no Peru, o Congresso Alaxa de Catarata e Cirurgia Refrativa, e assim, eu assistindo na primeira fila como uma mãe babona, imagina, tirando fotos lá, filmando, eu digo, meu Deus, como estou orgulhosa, imagine meu coração como está feliz e grato. E Camila, a segunda filha, Camila se dedica na área de retina, é oftalmologista especializada em retina pediátrica e retina de doenças genéticas, e além disso, ela é pesquisadora científica, cientista. Nós temos um projeto de pesquisa que é o único da América Latina, aprovado pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos, o NIH, que é o segundo grant de pesquisa, considerado o R01, que é o único nessa categoria na América Latina em oftalmologia,
Camila está mostrando para o mundo a importância e o papel de profissionais de várias áreas de juntarem esforços em prol de pacientes com problemas neurológicos, como a síndrome congênita do Zika vírus. São lições aprendidas que ajudam demais a qualidade de vida dos pacientes, dos seus familiares, que transformam realidades. Então, isso é uma coisa, é um legado inestimável, né? Não tem preço. Como o americano diz, priceless, realmente não tem preço, né? E o terceiro filho, Marcelo Ventura Filho, que ele é homenagem ao meu marido, né? Ele não podia ser diferente, tenho um grande privilégio de ser casada com Marcelo, mas assim, falando de Marcelo Ventura Filho, é cirurgião de catarata e de retina, e além disso, gosta demais da área de gestão, não somente da gestão de saúde privada, mas também pública. E o que eu queria como mensagem para os ouvintes é em relação a que quando Deus chama a família, como vocês dois. Deus chama a família para um propósito. E é muito lindo quando a família tem esse privilégio de, em vez de competir, marido competindo com mulher, ou mulher competindo com marido, ou com os filhos, cada um, mas de que maneira? Deus fez ele é a multiforme sabedoria e nos fez múltiplos. Não precisa competir por espaços. Existe espaço para todos. Vamos somar em vez de dividir. E cada um com seus talentos, cada um com seus talentos. E quando a gente admira o talento do outro, é verdade. Soma. Soma. Fato, né? E tudo brilha mais, é tão mais gostoso. É isso mesmo. É desse jeito. E flui, e a coisa vai... Porque, como eu falei, sozinho a gente não consegue nada, né? Nada. E nem ele fez as coisas sozinho, né? É verdade. Até ele fez, junto com o Filho e o Espírito Santo, né? É verdade. Até a criação ele fez, ele disse, façamos isso, façamos aquilo, façamos o sol, façamos a terra, façamos os luminares, lá. Então ele criou tudo junto para nos ensinar, né? Tudo junto. E para mostrar também que um só nós somos fracos. Exato. E aí eu queria também registrar uma homenagem muito especial às nossas equipes profissionais. Não é? A gente trabalha lá na Fundação Tino Ventura, somos mais de 600 colaboradores, mais de 170 oftalmologistas, de voluntários são mais de 200, mas também uma gratidão enorme a toda a sociedade, os parceiros nacionais e internacionais, a toda a sociedade, porque a Fundação ela é do povo e é para o povo. Então, nunca vou esquecer, Dona Madalena Reis, uma vez nós íamos inaugurar uma unidade da Fundação Tino Ventura lá no interior, e ela estava conosco no carro. E quando paramos no toalete, fomos lavar as mãos, quando eu vi, estava ela juntando os papéis que as pessoas enxugavam as mãos e deixavam em cima do balcão. E um cesto de lixo junto. Eu disse, Dona Madalena, a senhora é a primeira-dama, está limpando aí, pegando com a sua mão. Ela disse, filha, se nós não cuidarmos do que é nosso, porque o que é público é nosso. Então, a fundação ela é do povo. Então, se o povo não cuidar, é uma pena, porque quem vai perder é o povo. Exatamente. Então, cada um que puder ajudar e apoiar, são tantos projetos. E se as pessoas não podem ajudar com doações, com equipamentos, para a gente poder alcançar mais pessoas que têm dificuldade de acesso, as pessoas podem orar por nós e também podem ser voluntários, como eu sou voluntária há quase 37 anos. Quase 37 anos, é muito tempo, né? Aposto que também aprendeu muito. Demais, né? Demais. Aprendo todo dia. A gente aprende muito, né? Demais. É muito bacana isso. E assim, eu queria entender assim, como é que você consegue, né, dar conta de tanta coisa, é voluntária lá, como consegue conciliar essa vida de esposa, de mãe, de vó, né? E também aí como gestora, sócio-fundadora do Hope, do Esperança, como consegue conciliar tudo isso? Professora, né? O segredo é muita gente ajudando, né? Todos com a mesma visão, né? A mesma visão é muito importante. E uma das coisas assim fundamentais é valorizar o papel de cada um, né? Eu não esqueço quando eu fui eleita a primeira mulher oftalmologista da Fundação Pan-Americana de Oftalmologia,
e a primeira mulher oftalmologista da América Latina, né? Já tinha havido a doutora Alice McPherson, de Houston, como a primeira americana. Mas a primeira mulher oftalmologista da América Latina, presidente da Fundação Pan-Americana, no cargo financeiro de captação de recursos. Então, vários líderes, ex-presidentes, eu procurei, por favor, quais foram as lições aprendidas, quais foram os caminhos que não devemos ir, o que... Então, o que eu achei mais importante foi, primeiro, eu entender, olhar para a minha própria vida. E o que foi a maior lição que eu aprendi com a minha própria vida foi que o que mais me ajudou a transformar a minha vida, a arma mais transformadora da minha vida foi a educação. Porque meus pais educadores valorizaram a educação. E essa arma transformadora, ela mudou não somente a minha vida, mas o meu entorno. E continuo aprendendo, ensinando, ajudando, apoiando, e precisando de tantas pessoas, na minha testa tem a palavra bem grande, gratidão a tantas pessoas que nos ajudam e nos ajuda a ajudar tantas pessoas. Então, a Fundação Pan-Americana de Oftalmologia foi um grande aprendizado. Precisamos visitar a indústria, tem várias indústrias de oftalmologia que são nos Estados Unidos e nos países, e também a questão do entender da questão da doação, porque essa política de doações em outros países desenvolvidos, ela é uma rotina, se deduz até do imposto de renda. Sim. Mas no nosso país, as pessoas, às vezes, para doar R$10 de uma doação, é aquele desafio. Eu já falei para vocês aqui, como Deus abençoa quem doa. É doar com generosidade e com gratidão por poder realmente apoiar projetos importantes, solidários e causas importantes, transformadoras. E aí eu precisei captar recursos para a educação, projetos de educação para formar médicos na área de lideranças dos países e melhorarem os projetos para melhorar o acesso na área de serviços de oftalmologia, não somente para a população de baixa renda, mas também para pacientes que tenham deficiências, que tenham desafios sociais. Visitei projeto em Angola, que foi uma coisa incrível, que eu aprendi muito com Angola. O desafio social é enorme lá. É um assunto para outro podcast aí, porque realmente é um aprendizado enorme. Mas, assim, é lindo o caminhar, as pessoas queridas na nossa trajetória, que Deus nos apresentou e que somou na nossa vida. Mas eu também queria registrar uma gratidão enorme aos meus pacientes. Cada paciente, seus familiares, tanto do Hope como da Fundação Tini Ventura, que confiou em mim, né, para, de alguma forma, ajudá-los. Então, o segredo é essa parceria, né? É fazer parcerias em casa, no trabalho, em todo lugar. É verdade, né? É verdade. Pra gente conseguir dar conta de tanta coisa, só se a gente tiver parceiro junto. Não, se não tivesse meu marido que faz a mesma área, que soma, e os filhos tão queridos e que entendem, que apoiam, uma família, meus pais, tantas nossas pessoas que trabalham conosco e a sociedade, meu Deus. E dessa experiência que a senhora acabou de falar, né? Você acabou de falar da Fundação Pan-Americana de Oftalmologia, que a senhora, você foi presidente, né? Foi presidente que certamente também teve desafios e teve aprendizados, né? É verdade. Poderia contar para a gente um pouquinho como foi, sendo assim essa primeira mulher da... É verdade, é verdade. E aí nós lá criamos vários projetos. Por exemplo, o Círculo da Visão, né, para pessoas e colaboradores e médicos, oftalmologistas ou empresários que quisessem doar e adotar projetos. Quais são esses projetos? Os projetos são na área de educação, como eu falei. E aí, esses projetos humanitários e transformadores, eles só existem pela junção de apoios, de uma rede de apoiadores, de multissetoriais, essa troca de experiências, né? Então, agora mesmo em Bogotá, vai ter o Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, e agora em junho, né? E nós vamos receber um prêmio, né? Eu e o Dr. Marcelo Ventura, um prêmio em homenagem
pelos serviços prestados à sociedade, mas, acima de tudo, que a nossa vida sirva de exemplo, de inspiração, que é possível. É um exemplo de superação, de muita garra. Com certeza. Em muitos aspectos, né? Não só na oftalmologia, né? Nessa questão do empreendedorismo também, de ter essa visão né? Empreendedora, né? De melhorar, de crescer, de ter condições de abrir para mais pessoas, para alcançar mais pessoas, favorecer mais pessoas. Né? Essa visão é muito inspiradora. Só para você ter uma ideia, a Fundação Antônio Ventura já formou mais de 700 oftalmologistas do Brasil, América Latina e de Angola. Na época, Angola, uma escassez enorme de oftalmologistas, nós formamos 2 médicos oftalmologistas para lá, e um deles, quando voltou, se tornou diretor do hospital, e ele nos pediu ajuda de como formar o currículo e fundar uma residência em oftalmologia para treinar médicos oftalmologistas na área de Angola, para eles trabalharem lá. Porque a Angola é chocante a sistemática, os desafios sociais, pacientes que eu via na rua com cataratas completamente opacas, pacientes muito cegos, crianças com tumores tipo retinoblastoma já extraocular, fora do olho, mais de mês internado, ainda sem um diagnóstico, sem uma conduta. Então, assim, é uma luta, um desafio gigante. E, na época, foi uma fundação suíça que nos convidou, eu representando o Brasil, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, um outro médico representando a Fundação Paraguaia de Oftalmologia e um americano. E nós fizemos o diagnóstico daquele contexto, daquele desafio, e cada um chegou no seu país com o seu diagnóstico e pensando qual é o nosso dever de casa, de que maneira podemos ajudar. E como foi que nós ajudamos? Foi justamente, por exemplo, a Fundação Antônio Ventura fez um convênio com o governo de Angola para receber 2 médicos, que na época eram generalistas, para eles se subespecializarem em oftalmologia, para ali começarem um programa de educação para que outros colegas pudessem se dedicar a essa especialidade tão importante. Olha aí, não é? E essa questão da docência, que era justamente também que eu queria chegar nela, né, para saber essa coisa, né, que é tão importante desde o começo. Você está falando a questão da educação, tanto dentro de casa, né, educação dos pais, aquela educação que a gente fala, né, não, a pessoa tem a educação sai de berço, da casa. E a educação formal que a gente recebe, né, nas escolas, nas faculdades, enfim. E esse legado, a importância de deixar esse legado, né, que vocês estão fazendo, cumprindo muito bem essa tarefa. Graças a Deus. Né? Que coisa boa e que coisa linda, né? Que é compartilhar o saber, que a gente aprende muito mais, né? É verdade. Quando a gente está compartilhando daquilo que a gente sabe. E que, na verdade, é uma troca, né? É uma troca. É uma troca, porque a gente vai ensinar o que a gente sabe, mas aprende o que o outro sabe que a gente não sabia. Incrível. Né? E todo mundo ganha. Todos então, ganham. É o ganha-ganha, aquela relação do ganha-ganha mesmo, né? Todo mundo ganha. E isso é muito interessante. E você falou uma coisa certíssima. Algumas pessoas, colegas mesmo, e em várias áreas, eles ficam com medo, tipo, guardando um território, com medo de ensinar, com medo de transferir conhecimento e perder aquela posição, espaço. Né? Mas isso não é uma coisa, digamos, na prática, pelo contrário, atrofia. Eu já mostrei com a nossa própria exemplo de vida e de legado social, foi dando o que a gente recebeu, foi ensinando e que a gente aprendeu e que tantas pessoas maravilhosas e professores incríveis que nós aprendemos e continuamos aprendendo. Agora mesmo, nesse congresso que nós estávamos no Peru, nós pudemos ter um encontro com os ex-fellows médicos que a Fundação Antônio Ventura formou. E eu vendo a história de cada um. Todos estão muito bem, porque eles dizem a gratidão. Foram muito bem treinados, eles excelentes cirurgiões, alguns são diretores de serviço, diretor de departamento de oftalmologia, de glaucoma, de várias áreas. E assim, professores, todos crescem. A sociedade é que cresce.
né? E os pacientes também. Também, que ganham com tudo isso. É né? verdade. É muito importante, é muito interessante. E como é que a senhora avalia o papel da mulher? A gente está esse mês, e vamos entrar até inclusive na primeira semana, ainda na primeira quinta-feira de abril, trazendo mulheres incríveis, mulheres que fazem a diferença aqui no Plenitude Cast, para falar, sobretudo para as nossas ouvintes, né? Como vocês conseguiram, né, chegar onde chegaram, realizar o que realizaram, né? Como conseguiram chegar a essa plenitude de vida, né? A gente fala muito de plenitude aqui em todo sentido, né? Na área da saúde, como é que a senhora avalia assim, o papel da mulher na área da saúde? Quais os desafios que elas enfrentam? No seu ponto de vista, ainda enfrenta muito desafio? Ainda é muito difícil para essa mulher assumir uma posição de liderança, de ser reconhecida, né? Como é que a senhora avalia isso hoje? Esse cenário ainda muito desafiador, né? Eu diria em várias áreas, não é só da aprovação da sociedade e dos pares, mas também da própria posicionamento da mulher na sociedade. É muito lindo a gente ver a trajetória de como tem mudado em várias profissões, não somente no jornalismo, na medicina, na advocacia, em várias áreas, os espaços e até na área política também. Mas ainda existe um grande caminhar, inclusive na discrepância de salários. Sim. Então, a mulher ainda sofre com discriminações ou desvantagens de negociações. Recentemente, nos congressos de oftalmologia, tem tido plenários e sessões disso, de como negociar o salário, de como, digamos, se posicionar do ponto de vista profissional. Então, assim, o que é necessário são as mulheres se unirem, se valorizarem mais também. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Mas o que eu já vejo é que os homens já respeitam bastante as mulheres. E nós temos isso já avançou. Já avançou muito. Na nossa área mesmo da oftalmologia, na área da pesquisa, na área do empreendedorismo, existem projetos incríveis que estão sendo desenvolvidos com mulheres com liderança extraordinária. Então, não existe mais voltar atrás. Sim. Agora é só o caminhar para frente, só a positividade. Não se pode comparar. Cada um tem o seu papel e é como eu voltei a falar aquele assunto lá atrás. É somar, porque a gente precisa um dos outros. Sim, sim. E a gente precisa também do papel do homem, valorizar o papel dos nossos, digamos, pares do sexo oposto e somar para uma sociedade mais justa e digna. Sim, com certeza, né? Então, continuar nessa luta, mas no Dia das Mulheres eu deixei uma mensagem que eu acho que é bem válida, assim, que dizem que a mulher é o sexo frágil, mas o Senhor falou muito ao meu coração nesse dia, né? Ele disse, olha, quando somos fracos é que somos fortes, né? E a nossa fortaleza, o nosso empoderamento está em reconhecermos que necessitamos dele e de outros, né, que agem também ele age por meio de outras pessoas. Então, a gente também reconhecer isso, né? Então, a senhora é uma inspiração para muitas pessoas, especialmente para as mulheres que desejam seguir essa carreira aí na área de saúde, não é? E qual mensagem, assim, já caminhando para o finzinho, né? Tá tão gostoso o papo, sempre é difícil terminar, mas assim, que mensagem que você poderia deixar aí para as mulheres que desejam seguir a carreira da saúde, né? Seguir a sua carreira talvez, ou em outra área da saúde, mas que desejam alcançar assim uma posição de liderança, um reconhecimento? Eu gostaria de deixar como mensagem final, que nunca é final, né? A vida é sempre um ciclo, uma continuidade. Mas três palavras. A primeira é a mensagem do poder da oração. Tá? O poder da oração, de uma esposa que ora pelo marido, pelos filhos e pela própria vida mesmo.
E lembrando a vocês que nem sempre foram dias de vermelho, de amarelo e de colorido e de arco-íris. Tiveram dias de preto e de muito sofrimento e de luta, às vezes, de você, poxa, perdas, de desafios. E o que vamos fazer com tudo isso? Então, nunca se esqueçam. O que pode transformar a morte na vida é Deus. O que pode transformar o azedume do dia difícil, da má notícia ou das portas fechadas, só quem pode abrir é Deus. Mas, muitas vezes, de uma luta que aparentemente era terrível, Deus vai transformar no nosso testemunho. Por que eu estou falando hoje aqui? É porque Deus transformou cada situação de desafio da minha vida num testemunho para que vocês que estão me ouvindo possam saber que Deus existe. E eu sou uma prova que Deus existe desde a minha infância lá, quando eu tive entre a vida e a morte na primeira infância, quando tinha naquela época, os médicos não sabiam fazer o diagnóstico da intolerância láctea e eu só fazia, fiquei subnutrida, nenhum leite ficava no meu estômago, tudo era expulso. E não tinha tratamento. E eu fiquei curada pela graça de Deus. Então, o poder da oração, o poder de que Deus realmente existe. Outra importantíssimo é ser positivo. É ser positivo, porque quem gosta de ficar na conversa com pessoas azedas, pessoas depressivas, pessoas negativas, de tudo vai ruim, tudo é ruim. Gente, isso é muito ruim. Então, isso faz mal, porque é um ciclo que vai alimentando o negativismo e vai piorando mais ainda a situação. Então, se vocês não têm o hábito de ler a Bíblia, mas peça ao Espírito Santo de Deus que os ensine a orar, a conversar com Deus, a conversar com o Pai. E desafie se vocês acham que não sabem se Deus existe. Se tu existe, ó Deus, revela-te a mim. E isso é uma coisa incrível. Depois, sobre a questão que eu queria pedir, a terceira palavra é gratidão. Sejam gratos, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de agradecer. Mas se eu fosse continuar agradecendo, a minha lista era ainda mais quilométrica do que a quantidade de pessoas e situações e contextos que eu agradeci. Então, não deixem de continuar lembrando que nós não somos isolados e nós precisamos uns dos outros. A quantidade de pessoas que eu sou grata a Deus por essas vidas, né? Realmente é extraordinário. Então, são essas três. O poder da oração, da gratidão e da positividade. Uau, né? Então, é uma mulher de fé, realmente. Aí, eu né? agradeço a você por essa tarde tão prazerosa, né? Esse dia tão querido aí da gente poder fazer essas memórias. Os projetos que... ainda iria fazer essa pergunta, mas o tempo nosso acabou. Mas você já falou de um dos projetos que eu vi, já que você está bem animada, é esse projeto lá de Serra Talhada. Serra Talhada, é Serra né? Talhada. De Serra Talhada, do sertão, exatamente, aqui, pernambucano. Exatamente. Né? Que então as pessoas podem acessar de que maneira? Como é que elas encontram Altino Ventura? Você disse que na Fundação Altino Ventura... Vocês podem acessar através do site da Fundação Altino Ventura. Ali, inclusive, foi bom você lembrar, o que eu vou colocar já Fale Conosco sobre esse projeto específico, mas existe o Fale Conosco de uma maneira geral, e aí eles nos contactam para casos específicos, e como esse projeto chama VER, Projeto VER, Visão em Rede, que é para o desenvolvimento de uma plataforma com inteligência artificial para melhorar a atenção especializada em oftalmologia, para melhorar as filas de espera e as linhas de acesso e o diagnóstico e o tratamento precoce dos problemas de visão. Então, pronto, gente, procura lá, Fundação Altino Ventura. Isso é Instagram? No Instagram? O site. E a Fundação tem Instagram também. Pronto, no site, Fundação Altino Ventura, VER, né? Projeto VER, VER. Isso, como divisão, VER. Visão em rede. Visão em rede. Pronto, então... Muito grata, gente. Tenho certeza que você adorou. Se você não deu seu like, aproveita e dá agora, né? Se não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal da Play Hits TV, aciona o sininho, curte, compartilha, e não deixa de
de dar essa bênção que foi essa tarde aí para outras pessoas. E eu queria agradecer, o Plenitude Cast agradece, eu, Alberto, meu marido, né? A gente aqui da Play Hits, Paulinho está aqui com a gente. Então, a gente quer agradecer dando esse presente singelo, que é um livrinho que numa sentadinha você lê, Os Fundamentos de um Casamento Bem-Sucedido, conta um pouco da minha história, traz aqui a palavra de Deus e como ela transformou a minha vida, né? Aquilo que era dor se transformou em testemunho, né? Como a sua vida que é um presente de Deus, né? Sua vida que é um presente de Deus. Que presente rico. Eu lhe agradeço muito e parabenizo, porque você se expor, colocar seus desafios, as pedras que foram transformadas em um castelo, em testemunho de que Deus existe e é bom em todo tempo. Bom em todo tempo. Ai de mim se não fosse ele, ai de nós, né? Parabéns! Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Eu amei essa tarde. Privilégio. Foi muito bom, foi um grande privilégio. Deus abençoe muito vocês. Amém, amém. A você muito também, obrigada. E a todos esses seus projetos. Você continue aí, muitos anos ainda aí, cheia de projetos, né? Cheia de projetos, que o Senhor tem grandes propósitos, continua tendo, né? Amém. Que o percurso é que a gente vai fazendo o propósito no percurso, né? Amém, querida. Então, gente, obrigada por tua audiência, obrigada por você que ficou conosco até agora. Beijo grande no teu coração, Deus te abençoe e até próxima semana com mais Plenitude Cast, com mais mulheres que fazem a diferença. Até lá. Aí